ele se camuflou de direita e de conservador, de direita. O Centrão. O Centrão. E pegou essa bandeira, ó, eu sou a única possibilidade que existe no Brasil de governabilidade. Existe um vídeo do então candidato Bolsonaro, o capitão Bolsonaro, falando nem para a direita, nem para a esquerda, pela governabilidade, vamos acabar com essa vaselina, isso é conversa. Tem um vídeo dele falando isso para Fontenelle. E aí, de repente, eu estava na UEA trabalhando, o meu irmão do Banco Mundial trabalhando, isso foi crescendo. E as pessoas na internet aceitando. Isso foi criando um caldo de cultura na internet de que só se pode governar com o Centrão. E é uma coisa que eu cheguei até a postar. Só se pode governar com o Centrão, assinado Centrão. Ora, a gente aprovou a reforma da Previdência. Qual foi a única reforma constitucional que o governo fez? Foi a Previdência. Foi em 2019, o Centrão não estava no governo. Não tinha um ministério na mão do Centrão. E a gente aprovou a reforma, com o Onyx Lorenzoni articulando politicamente. Você faz qualquer aliança ou alinhamento ou organização dentro do Congresso da porta para fora, dentro da lei. E você aprova uma reforma. Não houve nenhuma outra reforma estruturante no Brasil depois disso. Me cite uma que o governo fez com o Centrão. Eu cito para você o que o Centrão fez. Fundão de 4,2 bilhões, isso teve. O que o Centrão fez? Arquivou o voto impresso? Foi ali com o Centrão. Agora, em fevereiro, né, vamos falar aí de Código Penal. Você acha que é importante o novo Código Penal brasileiro? Quem é o relator do novo Código Penal brasileiro? Foi decidido agora em fevereiro. Contarato, senador Contarato, do PT. Ora, se o Centrão que está organizando isso, era a Flávia Arruda, na Secretaria de Governo. A Flávia Arruda fez a arquitetura política para o Contarato ser o nosso relator. É isso. Esse ano, fala assim, mas não dá para aprovar nada. Só esse ano, eu acho que foram 6 emendas constitucionais. 6. Ou seja, 2 casas, votação qualificada. Do dia para a noite. E teve uma emenda, a 119, que diz o seguinte, você não pode, não há punibilidade, não há responsabilidade de governadores e prefeitos para gastos que não tenham sido feitos com a educação, né, naquele período de 2020 e 2021. Eles podem ter gasto com qualquer coisa, até com carro. Não é que não gasta com educação e gasta com saúde. É com qualquer coisa. Foi administrativa, penal e civilmente. Eles têm isenção de responsabilidade. Isso passou, ninguém comentou. Está passando um monte de emenda constitucional aí que a gente nem está sabendo. Tem mais uma emenda agora para dar aumento para juiz e procurador. De bilhões de reais, 5%. Quinquênio, está passando isso tudo, e o pessoal falando, não tem governabilidade sem o Centrão. Para mim é o bingo do Centrão. Quando você posta alguma coisa na internet, as pessoas falam, se você tem alguma crítica, é crítica construtiva, dê a solução. Como dê a solução? Eu não posso criticar? Não, dê a solução. Tá bom, a solução é não usar o Centrão. Não tem como governar sem o Centrão. É isso, a gente está numa espiral de silêncio, e quando tenta falar alguma coisa, não tem outro jeito. É só com o Centrão. Por falar em soluções, nas suas redes sociais você fala muito em plebiscito. A democracia representativa tem muitas falhas, na sua opinião? Não. Eu acho o seguinte, você chega num ponto que você não consegue resolver certas coisas que estão aí há muitos anos. Então, por exemplo, saidinha de Dia das Mães. Saidinha Dia dos Pais. Então, a direita no Brasil, os conservadores acostumaram a botar o vídeo de alguém que matou o pai ou a mãe saindo no Dia das Mães e falar que absurdo, aonde vamos parar? Mas não resolve. E aí o que eu comecei a ver? A Suíça, por exemplo, resolve tudo no plebiscito. Eu fui ver, todos os plebiscitos no Brasil foram respeitados. Tudo não, muita coisa, né? Tudo é força de expressão. Tudo é força de expressão. Mas muita coisa resolve na base do plebiscito. E todos os plebiscitos da história do Brasil foram respeitados. Inclusive o mais famoso de 93. Aí eu falo, vamos resolver por plebiscito? Aí vem as pessoas e me dizem, mas o das armas não passou. O das armas foi referendo.
Referendo é quando fazem a lei e depois pergunta para o povo depois. O plebiscito é pergunta para o povo primeiro e depois faz a lei. É muito difícil você não respeitar. Quando faz um plebiscito, eu fiz diversos vídeos aí do Instagram, do Twitter, falando assim, maioridade penal era uma bandeira da direita. Se falava muito, hoje não fala nada. Todas as pautas de 2018 foram jogadas no lixo. E eu falo, ó, vamos pegar essa pauta de novo. Vamos fazer um plebiscito. Se você fizer um plebiscito no Brasil, quanto vai dar para baixar a maioridade penal? 80%? Não, tinha pesquisa, 86% queriam a diminuição da maioridade penal. Em Cuba é 16 anos maioridade penal. No Brasil, um cara de 16 pode votar, ele pode definir os rumos da nação. Mas se ele barbarizar com alguém, ele não sabe o que está fazendo. E eu falei, vamos fazer um plebiscito para isso? Faz um plebiscito da segurança pública e contra o crime organizado, com vários itens. Acabar com saidinha de Natal, acabar com saidinha Dia das Mães, acabar com saidinha Dia dos Pais. Né? Você não vê mais quem matou mãe e pai saindo na saidinha Dia das Mães e Dia dos Pais. Diminuir a maioridade penal, seja para 12, para 16, seja para, se igual aos Estados Unidos, você não tem idade, dependendo do grau de barbarismo. Você vai fazer a dosimetria de acordo com o crime. Várias coisas que eu falei do plebiscito, que você pode colocar lá, questão de armas, pode colocar no plebiscito questão de, por exemplo, o boletim de ocorrência no Brasil, questão do inquérito criminal. Vamos simplificar o inquérito criminal? Fala, mas como, Arthur? Como é que dá para simplificar? O inquérito criminal no Brasil, ele é medieval, ele é do tempo que o juiz era o delegado. Por isso que é um processo à parte. Aí você olha nos Estados Unidos, como é que é um inquérito criminal? É papum, 3 páginas. E resolveu, já toca adiante. Não fica anos demorando, não atrapalha a polícia. Aliás, é o contrário, ajuda a polícia. E aí no Brasil você acresce a isso a audiência de custódia, que é para ver se teve alguma ilegalidade na prisão, ver se o preso foi bem tratado. E por que não transformar a audiência de custódia, que já tem juiz, promotor, advogado, o preso, o polícia que prendeu ele, já faz audiência e já julga. Já pune o cara de uma vez, se for o caso. Utiliza a estrutura e economiza, agiliza, né, eficiência e economiza tempo do policial. E fazer no Brasil, tantas coisas, o que faz nos Estados Unidos, é o ciclo completo de polícia. As pessoas não sabem. O policial que faz a prisão, ele já seguir com a investigação até o fim. Vai falar, mas aí você vai dar mais trabalho ao policial. Ao contrário, você não vai quebrar o trabalho do policial e vai deixar ele resolver logo aquilo ali. Como ele fez a prisão, ele já segue adiante com a investigação. Esse é o ciclo completo de polícia. Mas isso teria que unir as duas polícias, civil e militar? Esse é o ponto. Interessante isso. Primeiro, você tem no estado de São Paulo um exemplo muito simbólico, que é a Força Pública, que foi, inclusive, lutou contra Getúlio Vargas, né? Ajudou aí os pracinhas na Segunda Guerra. A Força Pública do estado de São Paulo utilizava essa ideia de uma polícia mais unificada. Eu não estou dizendo, não é o modelo petista ou de esquerda de unificar a polícia. Você mantém as funções, o que você junta, você reformula o sistema. Então hoje tem um sistema de polícia civil e tem um sistema de polícia militar. Aí fala, o policial militar ele não pode seguir com a investigação, isso é da polícia civil. Polícia civil só investiga, polícia militar é só ostensiva. É mentira. Hoje o GOI, aqui em São Paulo, o Grupo de Operações Especiais, é ostensivo. Pode fazer ostensivo também. Tanto que eles até têm investimento operacional. Da Polícia Civil? Da Polícia Civil. Da Polícia Civil. Então, assim, faz igual, diminui os cargos da polícia para ter uma ascensão mais rápida, dá incentivo para o cara ascender na carreira, reformula, mantém a disciplina e hierarquia, como é nos Estados Unidos. Faz uma polícia mais enxuta e que o policial não fique enxugando gelo, né, dele ter que trabalhar, ter que prender e não ver resolver a situação. Ele prende, no dia seguinte ele está vendo o cara que ele prendeu está solto na rua. Isso tem que acabar. E eu faço esse tipo de sugestão, comecei a falar. Porque quando as coisas que acontecem, eu falei para você antes aqui da gente começar,
Quando eu fui para os Estados Unidos, às vezes, eu não sou um personagem bíblico, mas eu me espelho na Bíblia. E o Eliseu, ele teve as etapas da vida dele. Em algum momento ele decidiu, e é uma decisão sua. Quando eu chego lá, eu acho que Deus me coloca ali para alguma coisa. E as coisas que eu vi, eu poderia ter virado um diplomata, é um cargo diplomático. Quais eram suas funções lá, em resumo? Secretário de Segurança, eu tinha 4 diretorias. Terrorismo, narcotráfico, crime organizado e segurança pública. E dentro dessas áreas, tem as sub-áreas. Então tem tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, você tem questão de tráfico até de vacinas, né? Eu não sei nem se a gente pode falar disso aí para não suspender o canal. Mas dentro das áreas, eu pude ver que o crime organizado, ele funciona como empresa e ele pega essas sub-áreas e aproveita o pipeline, o canal. Então, quando vai fazer tráfico de pessoas, eles mandam essas pessoas coitadas, né? Porque são coitados. O cara que vai servir de tráfico de pessoas é realmente a ponta mais fraca. O crime organizado funciona como uma cebola. As camadas externas podem ser presas e mortas. O núcleo fica protegido. Então eles utilizam, por exemplo, o tráfico de pessoas para traficar também drogas. Então já pega o cara que vai ser traficado para engolir aquelas linguiças de cocaína e transportar uma droga, ou transportar a droga no corpo. Então é um pipeline de problema. E o Deep Web que eles utilizam, daí a importância, eu tinha um departamento de cibersegurança, um subdepartamento, vai. E a cibersegurança, quando eles usam o Deep Web, não é só para questão pornografia infantil, eles usam para fazer toda a parte de conversa de crime, para não ser rastreado. E aí o que eu descobri é isso. Existe um pipeline de problema e que o crime organizado usa. A hora que você consegue romper isso daí, você quebra a cadeia produtiva do crime. E foi isso que eu, de cara ali, quando eu cheguei, eu já tentei fazer. Quando eu dei aula em Milão, eu ouvi sobre a Guarda de Finanças da Itália. E muita gente só ouve falar de luta contra o crime, né, do Mãos Limpas. Operação Mãos Limpas. Sim, a questão é a seguinte, o povo italiano, a máfia sempre existiu, mas chegou num ponto que a máfia estava explodindo, juízes e generais. Eles estavam explodindo, literalmente, não estou teve um caso lá, claro, clássico, né? Isso. E aí a sociedade falou, basta, chega, isso é necessário. E eu acho que aconteceu isso no Brasil em 2018, a gente volta nisso. Quando eles começam a tratar da situação, que é muito parecida com o Brasil, utilização de licitação, fins fraudulentos, escolha de empresas, quem que vai ganhar, cartéis, dinheiro público, políticos. Quando eles fazem uma operação Mãos Limpas, eu não acho que esse seja o pulo do gato. O pulo do gato, como o crime organizado ele é muito sofisticado, ele funciona como uma empresa, tem administração descentralizada, tem contador, tem advogado, tem autoridades corruptas. Tem um professor do Colégio Interamericano de Defesa, o Mariano Bartolomé. Ele diz assim, para ter crime organizado, tem que ter debilidade estatal, tem que ter autoridade corrupta. Isso é no topo, hein? É no topo. Esses são os verdadeiros chefes do narcotráfico, do crime organizado. Quando você vê esses chefe de boca, narcotraficante, isso é um diretor, é um gerente. Tanto que volta e meia são presos ou mortos. Os verdadeiros chefes estão no topo do poder dos países. E aí? Qual é o pulo do gato da Itália? Que para mim foi, eu fiz inclusive um convênio da Guarda de Finanças da Itália com a OEA. É o seguinte, é a inteligência financeira. Para você bloquear o crime, não basta você fazer apreensão de drogas. É importante a apreensão de drogas? Lógico que é. Mas se resolvesse o problema, os recordes de apreensão já estariam resolvendo a nossa parada aqui no Brasil. E não está acontecendo. Recorde de apreensão está no mundo inteiro. Por quê? A produção de droga aumentou. A produção de cocaína na América do Sul aumentou 3 vezes nos últimos anos. Se você dobrar a apreensão de drogas, a apreensão de cocaína, você vai estar perdendo de 3 a 2. E é muito difícil de dobrar a apreensão. E você fica jogando policial federal, policial rodoviário federal, fiscais da Receita, polícia militar, polícia civil, todo mundo para morrer em luta contra o narcotráfico, em luta contra o cara da boca, o traficante,
O traficante também não gosta de morrer, ele sabe que está sendo usado pelos chefes. Mas ele vai para a guerra, né?